Carl Jung, um gênio ou um místico incompreendido? Bom, hoje a gente vai mergulhar num ensaio que defende uma ideia bem forte, a de que a verdadeira essência do pensamento dele se perdeu no meio de um mar de interpretações equivocadas. A nossa análise vem do ensaio do Heráclito Pinheiro, que argumenta exatamente isso, que a genialidade do Jung foi ofuscada por uma névoa de interpretações confusas e que não levam a lugar nenhum. Pra gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só essa crítica do James Hillman. É uma frase dura, né? Mas ela captura perfeitamente a frustração que levou o Pinheiro a escrever o ensaio dele. E o Pinheiro vai ainda mais longe. Ele não fala nem em comunidade junguiana, ele chama de circo. Um circo de interpretações bizarras, inúteis, que acabam escondendo o que realmente importa, o núcleo prático e científico do trabalho do Jung. Ok, então como é que a gente separa o joio do trigo? Como a gente chega no verdadeiro pensamento do Jung? O Pinheiro propõe uma solução bem interessante, uma metáfora poderosa. A gente precisa construir uma cerca conceitual. E essa inspiração para a cerca vem do próprio Jung. Olha que curioso. Ele fez uma comparação sobre trilhos de trem. Na Europa, eles constroem cercas porque partem do princípio que as pessoas podem ser descuidadas. Já nos Estados Unidos, não. Eles só colocam uma placa, confiando na inteligência de cada um. E é exatamente aí que a metáfora se encaixa perfeitamente. O que o Pinheiro argumenta é que muitos leitores de Jung, infelizmente, precisam de mais do que só uma placa de aviso. Então a missão dele é construir essa cerca conceitual para proteger as ideias do Jung de serem atropeladas pelo misticismo, pelo psicologismo barato e por outras interpretações que, no fundo, não servem para nada. E essa cerca que a gente vai construir aqui tem 3 pilares bem sólidos, todos tirados do próprio pensamento de Jung. E são eles que vão dar para a gente uma visão muito mais clara e limpa do trabalho dele. Então, vamos começar. Primeiro pilar da nossa cerca, o método dialético. E aqui a ideia é entender a terapia de Jung não como uma teoria engessada, mas sim como um diálogo, uma coisa viva. Na essência, o método dialético é isso, uma conversa. Mas atenção, aqui está o pulo do gato. O terapeuta precisa se despir de todas as suas teorias, todos os seus preconceitos, para conseguir de fato se conectar com a realidade única daquela pessoa que está na frente dele. Isso leva a uma distinção fundamental para o Jung. Teorias universais, livros, eles dão conhecimento sobre médias, sobre o que é geral, mas eles nunca dão autoconhecimento. Por quê? Porque cada indivíduo é, por natureza, uma exceção à regra. E olha como isso funciona na prática, por exemplo, numa neurose. Para Jung, a neurose é um conflito. De um lado, você tem a tese, que é a nossa atitude consciente, meio unilateral. Do outro, a antítese, que é aquele sintoma que vem lá do inconsciente para se opor. A cura só acontece quando, no meio desse diálogo, surge uma terceira coisa, um símbolo unificador que consegue finalmente resolver essa guerra interna. Bom, isso nos leva direto para o segundo pilar da nossa cerca, que ataca talvez a maior fonte de confusão no mundo junguiano, os famosos conceitos dele, como os arquétipos. O próprio Jung batia nessa tecla. Ele dizia que não criou uma teoria, e sim um nominalismo culto. Tá, mas o que diabos isso quer dizer? Para entender isso, tem uma analogia ótima do filósofo William James. O realista é tipo uma aranha que fica ali tecendo a teia da teoria a partir dela mesma. Já o nominalista é como uma abelha. Ele sai pelo mundo, coleta dados da realidade para depois construir alguma coisa. O Jung era uma abelha sem a menor dúvida. Então, aqui está o ponto central. Arquétipos não são entidades místicas, não são forças sobrenaturais. Pensa neles como etiquetas, nomes, rótulos práticos que o Jung usava para organizar os padrões que ele via se repetindo nos pacientes. É a mesma coisa que um biólogo faz quando chama um bicho de artrópode. O interessante não é a etiqueta, é o que tem dentro da gaveta. E essa mentalidade de abelha, de ir para o mundo real coletar dados, nos leva direto para o nosso terceiro e último pilar, o compromisso profundo do Jung com o empirismo e o pragmatismo. Para o Jung, a psicologia era a ciência empírica por definição. E por quê? Porque a única realidade que a gente experimenta diretamente, sem intermediários, é a nossa realidade psíquica. É o mundo que existe dentro da nossa cabeça. E por ser muito influenciado pelo William James, o Jung não via as ideias como verdades absolutas para a gente admirar. Não, ideias eram ferramentas. Ferramentas que tinham que funcionar.
O James tinha um teste para isso, um teste que era brutalmente simples e eficaz. Qual é o valor prático de uma ideia? Em outras palavras, que diferença concreta, real, ela faz na vida de alguém? Se não faz nenhuma, ela não tem valor. Simples assim. E segundo o Pinheiro, se a gente aplicar esse teste a uma boa parte do tal circo junguiano, as discussões simplesmente desmoronam. Elas se revelam o que são, uma conversa fiada, sem utilidade prática nenhuma. E agora, com os 3 pilares da nossa cerca bem fincados no chão, a imagem que a gente tem do Jung é outra. É completamente diferente daquela do início. O Jung que a gente vê agora não é um guru, não um místico, é um médico focado em ajudar os pacientes. É um cientista criando ferramentas práticas para tentar entender essa coisa tão complexa que é a psique humana. Aliás, o próprio Jung não tinha a menor paciência com esse rótulo de místico. Para ele, quem o chamava assim simplesmente não tinha entendido a primeira letra do que é psicologia. E tudo isso nos deixa com um desafio final. Um desafio que vai muito além de Jung, na verdade. A proposta é a gente pegar esse teste pragmático e aplicar a qualquer ideia, qualquer teoria que aparecer na nossa frente e perguntar na lata, qual é o valor prático disso aqui? Que diferença concreta isso faz no mundo real? No fim das contas, é isso que importa, não é mesmo?